Nós começamos no domingo passado uma série de mensagens que tem como tema imparáveis, porque é isso que Deus tem para nós, que nós viemos a ser imparáveis. Nós estaremos vendo hoje, ainda veremos nas próximas semanas, a história de alguns personagens bíblicos que tiveram todos os motivos para desistir, para pararem, mas eles foram imparáveis, eles perseveraram. Nós vimos na mensagem de domingo passado, a nossa primeira mensagem, a história de José. José foi um jovem, um homem que tinha tudo para ter parado. Como vimos, ele tinha todos os motivos do mundo para ser um homem amargo, um homem revoltado, um fracassado, ou seja, um ninguém na vida, para não dar nada na vida. Porque como vimos, José, ele veio, nasceu e viveu e cresceu num lar completamente desfuncional. José, o seu pai, era casado simultaneamente com 4 mulheres, ou seja, ele tinha uma mãe e 3 madrastas. Na casa de José, era uma casa difícil. Uma de suas irmãs, Diná, foi violentada. E por causa disso, 2 irmãos ficaram revoltados com isso, e o rapaz que a violentou era filho de um rei de uma cidade. Os 2 irmãos vão até essa cidade e promovem uma chacina. Eles matam todos os homens daquela cidade. A família de José era uma família difícil. Um dos seus irmãos mais velhos vai dormir com a sua madrasta, com uma das mulheres do seu pai. Um outro irmão dele vai se relacionar e dormir com a sua própria nora. A mãe de José, ao dar à luz ao seu irmão mais novo, Benjamim, ela não aguenta o momento do parto e ela morre. Agora José, um menino, foi criado órfão de mãe. José foi invejado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. Ele foi levado ao Egito e foi comprado agora como escravo por um homem chamado Potifar. Na casa de Potifar, ele é acusado pela esposa de Potifar de tentar violentá-la, e por isso ele vai parar na prisão. Essa é a história que nós conhecemos de José. Tinha todos os motivos do mundo de ser um revoltado, de se sentir um injustiçado, de ser um fracassado, mas ela não termina dessa maneira. Ele decidiu perseverar, ele decidiu ser imparável, ele não aceitou que a sua história acabasse dessa maneira. Ele se tornou o homem mais poderoso do Egito, ele preservou a vida da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos e de toda aquela nação, porque ele decidiu ser um homem imparável. E hoje nós iremos falar sobre um outro personagem bíblico que também foi um imparável. Você tem aí no seu esboço, tem na frente da sua poltrona uma caneta, você pode preencher as lacunas que estão em aberta. Nós iremos falar sobre Isaac. Isaac, filho de Abraão, que perseverou e viveu uma vida de prosperidade. Olha o que diz Gênesis capítulo 21, versos 5 e 6, diz assim: estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaac. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Aqui esse texto está falando sobre a história de Abraão e Sara, e diz que Sara vai conceber Isaac, e ela diz que quando ele nascesse, ele se chamaria Isaac, que significa riso. Isaac é fruto do milagre de Abraão. Quando nós olhamos a história de Isaac, quando ouvimos o nome de Isaac, uma mensagem tem que vir clara aos nossos corações. Isaac representa e nos revela uma mensagem de Deus, de que as promessas de Deus sempre irão se cumprir nas nossas vidas. Porque Isaac era uma promessa de Deus, uma promessa que Deus fez a Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. Deus disse assim: Abraão, você terá um filho. E depois, aos 100 anos de idade, Isaac nasce. Isso me revela e te revela que as promessas de Deus irão se cumprir em nossas vidas. Quem tem promessa de Deus aqui? Amém? Vou perguntar, não precisa levantar a mão. Quem tem promessa de Deus está demorando? Não importa, elas vão se cumprir em nome de Jesus.
Quando você ler a história de Isaac, seu coração já pode se alegrar. As promessas de Deus não têm prazo de validade, elas nunca ficam vencidas, elas vão se cumprir em nome de Jesus. A mensagem de Isaac nos traz essa revelação. As promessas de Deus sempre se cumprem, e também uma outra revelação, de que nada é impossível para Deus. Porque Isaac, ele era filho de pais idosos. Abraão tinha 100 anos de idade, Sara 90 anos de idade, para piorar, Sara era estéril, e agora Isaac nasce. Então é uma mensagem de que não há impossíveis para Deus. Eu não sei como você entrou, mas eu já tenho uma revelação de Deus para você. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, e não há impossíveis para Deus, em nome de Jesus. E a nossa mensagem, então, hoje tem como tema Isaac, a perseverança que gera prosperidade. Por quê? Porque Isaac, ele foi um homem próspero, e prosperidade aqui não tem a ver com dinheiro. Porque se você for olhar a história de Isaac, Isaac era filho de um pai riquíssimo. Abraão era riquíssimo, mas Isaac teve que perseverar para ter uma vida próspera familiar, uma vida próspera profissional, uma vida próspera também financeira. Essa é a história de Isaac. Quando lemos a história de Isaac, nós vemos, Isaac foi o filho de Abraão, Abraão é o pai da fé, Isaac era filho de um homem riquíssimo. Nós podemos achar, poxa, a vida de Isaac foi fácil, o pai da fé era o seu pai, agora ele era filho de um homem rico. Meu irmão, minha irmã, Isaac teve que enfrentar muitas dificuldades na sua vida. A vida para Isaac não foi fácil, assim como ela não é fácil para mim e para você. Mas o que fazer? Parar? Desistir? Não, perseverar. Isaac teve que enfrentar forças contrárias que ele teve que vencer, não desistir. Vamos ver algumas delas, você já pode preencher aí no seu esboço. Forças contrárias que Isaac enfrentou. Primeiro, tempos difíceis. Diga assim comigo, tempos difíceis. Gênesis 26, 1 diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Ou seja, Isaac está vivendo dias difíceis, tempos difíceis. Ele estava na sua terra, na sua cidade, na sua fazenda, herança do seu pai, era um homem rico, era um homem próspero, estava ali administrando seus negócios, estava cuidando do seu grande rebanho. De repente veio fome na terra. E foram tempos difíceis, e esses tempos difíceis foram causados por situações externas, que ele não tinha controle, assim como nós estamos vivendo uns tempos difíceis na nossa nação, e que nós não temos como gerenciar isso, nós não temos como mudar isso. E aí o que fazer? Ficar parado? A crise chegou, o desemprego bateu à sua porta, você perdeu um negócio, você que conquistou algo por anos de trabalho, de repente essa crise veio e levou embora. O que fazer? Parar? O que fazer? Ficar chorando? A Bíblia diz que ele enfrentou tempos difíceis. A fome chegou, a fome bateu na sua porta, a fome bateu na sua casa, a fome bateu nos seus negócios. Isso afetou a sua vida, a sua casa, a sua família. Meu irmão, mas tinha algo, não significava que Deus não estava com ele. Não é porque você está desempregado que Deus não está com você. Não é porque você está no vermelho que você vai permanecer no vermelho. Você vai ser um Isaac da vida, você vai perseverar e vai viver uma mudança. Não foram fáceis as coisas para Isaac. Olha uma outra força contrária que ele precisou enfrentar. Segundo lugar, variadas oposições. Olha o que diz Gênesis 26, versos 14 e 15. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Diga assim comigo, o invejavam. Estes tapavam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. O que acontece nos dias de Isaac? Isaac estava ali na sua fazenda, administrando seus negócios, chegou a fome. A fome bateu na sua terra, o que ele faz? Ele vai em direção ao Egito, mas ele para em Gerar. Em Gerar, o que ele vai fazer? Ele vai cavar os poços que o seu pai Abraão tinha aberto, quando ele esteve lá. Ele começa a abrir, ele abre, ele cava um poço e de repente ele encontra água. Meu irmão, preste atenção, água no deserto vale mais que ouro. Ele encontra água no deserto, os filisteus vão e tapam aquele buraco. Ele vai lá na frente, ele acha um outro poço que o seu
pai havia acabado, ele vai abrir novamente, e agora os filisteus vão lá e tapam ele de novo. Aí ele vai para outro poço. E por que eles faziam isso? Porque o texto nos revela. Porque os filisteus o invejavam. Diga assim comigo, o invejavam. Ele tem que viver e sofrer, enfrentar oposições de inveja. E por que estavam invejando? Porque ele estava prosperando. Meu irmão, não quer ter inveja? Ora para Deus que você não prospera. Aí ninguém vai ter inveja de você, né? Você já viu que tem gente que de repente você fala assim, puxa, esse camarada nem conhece direito, tem inveja de mim, fica tentando me prejudicar, tentando puxar meu tapete. Já aconteceu isso com você? Claro. Por quê? Porque Deus está te abençoando. Meu irmão, tem gente que não tem nada contra você, desde que você não esteja melhor do que eles. Porque se você estiver melhor, aí já tem problema. Era o que Isaac estava acontecendo. Isaac abria um poço, capavam o poço. Olha o que diz o verso de número 20. Mas os pastores de Gerar discutiam com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Ele enfrentou oposições, todos precisavam de água, e não é porque taparam o poço dele que ele desistiu, ele ia para outro, tapavam de novo, ele ia para outro. Não é porque taparam o seu sonho numa empresa que você vai parar na vida. Não é porque taparam um projeto seu que você vai desistir. Meu irmão, o Deus que permitiu com que Isaac bebesse a água de um poço que ele não abriu, foi o mesmo Deus que estava garantindo que ele ainda iria beber uma água de um poço que ele abriria. Meu irmão, eu não sei se você pegou, mas Deus vai te levar em lugares altos em nome de Jesus. Uma terceira oposição que Isaac enfrentou era da divisão em família. A família de Isaac era uma família dividida. Olha o que diz Gênesis 25, verso de número 28. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Diga assim comigo, Isaac preferia Esaú. Diga assim, Rebeca preferia Jacó. Ou seja, o pai preferia um filho, a mãe preferia outro filho. Era uma família dividida, e muitos estão hoje chorando porque estão com famílias divididas. Existem casais divididos, já não falam a mesma língua, já não falam mais a mesma, não tem a mesma sinergia, já estão em diferenças. A Bíblia está dizendo aqui que a casa de Isaac era dividida. Tem famílias divididas aqui no nosso meio, infelizmente. Tem irmãos que não se falam com os outros irmãos há anos, tem gente que não fala com o irmão há muito tempo. Meu irmão, isso precisa ser quebrado, Deus precisa arrumar nessa noite em nome de Jesus. A casa de Isaac, preste atenção no que eu vou dizer, ela não era dividida apenas em sua geração. A família de Isaac tinha um legado espiritual de divisão familiar que agora está atingindo a geração e a casa de Isaac. Porque se você for olhar, lá atrás, Abraão tinha uma casa dividida, porque Sara tinha problemas com Agar, e mandou ela embora da sua casa, levando o filho de Abraão, Ismael. A Bíblia está dizendo que a casa de Isaac tinha divisão. Ele amava Esaú mais do que a Jacó, e Rebeca amava mais Jacó do que Esaú. A Bíblia diz que a família de José era uma família dividida. Os irmãos racharam no meio, tanto que José ficou 20 anos separado dos seus irmãos, sem vê-los, sem conviver com eles. Uma família dividida. Esta era uma dor na casa de Isaac. Talvez seja a sua dor, e talvez você esteja pensando em parar de algumas coisas na sua vida por causa disso. Minha família é dividida, não falo com o irmão, não, tem filhos que não falam com pais, tem filhos que não falam com irmãos, e aí, meu irmão, você pode dizer, vou parar na vida. Isaac teve que enfrentar outras oposições. Em quarto lugar, fraquezas pessoais. Olha o que diz Gênesis 26, verso de número 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita.
Preste atenção, ele estava em Canaã, na sua casa, houve fome, ele vai para Gerar. Quando ele chega em Gerar, ele diz assim para sua mulher, porque ela era bonita: quando os homens perguntarem que você é de mim, eu vou dizer que você é minha irmã, porque eu tenho medo que eles me matem e se casem com você. O que ele está fazendo? Exatamente o que o pai Abraão fez. Quando houve fome nos tempos de Abraão, ele também saiu e ele também chegou nessa cidade. Ele abriu poços e também mentiu que Sara era sua mulher, porque também tinha medo que os homens o matassem para ficar com ela. O que está acontecendo aqui? Agora, tanto Abraão como Isaque, por causa das suas fraquezas, colocam em risco a sua família. E isso é perigoso, porque Deus não opera em meio a mentiras. Deus não opera em meio a meias mentiras. Era uma herança espiritual familiar que não pode ser desprezada. A Isaque deveria tomar cuidado, porque já tinha um legado disso na sua vida, já tinha um histórico do seu pai, era uma fraqueza familiar, e agora ele não toma cuidado, ele cede essa fraqueza. Não tome muito cuidado, aliás, não ceda a fraqueza. Se você tem fraquezas com a mentira, vigia. Se você tem fraqueza com o álcool, tome cuidado. Se você tem fraqueza com as drogas, tome muito cuidado. Com a prostituição, com a pornografia, muito cuidado. O apóstolo Paulo diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você precisa romper com o histórico negativo da sua família, senão o tempo passa e você está aí fazendo a mesma coisa. Foi o que aconteceu com Isaque. O tempo passa, está lá ele fazendo a mesma coisa que seu pai Abraão fez, porque ele não vigiou, ele não venceu a sua fraqueza. Você pode dizer assim: pastor, mas a minha fraqueza eu não consigo vencê-la. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Você tudo pode naquele que te fortalece. Receba Jesus na sua vida e você vai ser imparável em nome de Jesus. Amém? Ele teve que enfrentar também as decepções relacionais. Olha que tristeza na casa de Isaque. Gênesis 26, versos 34 e 35. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Vamos ler só a parte final juntos? Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Quem era Esaú? Filho de Isaque. Qual era a ordem de Deus? Não permita que seus filhos casem com mulheres estrangeiras, porque daqui a pouco eles vão estar adorando os deuses estrangeiros. Então não permita. O que Esaú faz? Esaú vai lá e casa com 2 mulheres filhos de Hititas, e disse que isso trouxe amargura para o coração de Isaque e para o coração de Rebeca, trouxe decepção para a casa de Isaque. Meu irmão, quantos pais não estão pensando em parar de existir porque estão decepcionados com o filho, que está num relacionamento errado, que está indo para onde você, que já tem experiência de vida, já sabe que não vai acabar bem, que vai acabar em dor, mas está lá pagando o preço, e isso está trazendo amargura para o seu coração, amargura e decepção para a sua casa. Um filho talvez indo para um caminho errado, andando com más companhias, indo para um destino profissional ruim, que você sabe que não vai ser um bom futuro, e aí você está com o coração amargo. Este era o coração de Isaque. Isaque, como nós vimos, ele tinha tudo para ser também um homem amargo, ser um homem que podia jogar a toalha, porque ele começa a ganhar na vida, ele começa a prosperar na vida, os inimigos vêm e o roubam. Ele começa a estar com a sua casa estável, o filho vai lá e traz a amargura. Ele começa a ser vencido pelas suas próprias fraquezas. Ele precisou o quê? Superar, perseverar, assim como eu e você, nós vamos perseverar em nome de Jesus. Então, Isaque prosperou e nós iremos prosperar. Para isso, em primeiro lugar, você precisa receber a cura da paternidade espiritual. Se você quer, porque a Bíblia diz que Isaque prosperou por causa da sua perseverança. Eu quero perguntar, alguém aqui quer prosperar na vida? Você quer prosperar? Primeiro princípio de Deus: tenha uma paternidade espiritual saudável. Quer ver? Olha só, nós vamos ler um texto aqui da história de Abraão. Preste atenção, Gênesis 24, versos 2 a 4. Abraão aqui. Disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo o que tinha:
põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Este aqui é o pai de Isaque, Abraão. O que Abraão faz? Quando Isaque já era um homem, ele não queria que o seu filho cometesse o erro que o seu neto cometeu. Ele foi cauteloso. Ele chamou o seu funcionário mais antigo da sua casa e disse assim: vem cá, você vai lá para a terra dos meus parentes, você vai encontrar uma mulher para o meu filho Isaque. E ele foi e ele fez colocar a mão debaixo da sua coxa e jurar. E ele foi o que? O que nós vemos aqui? Este texto nos mostra Abraão transferindo uma paternidade para Isaque. O capítulo 25 de Gênesis é o mais longo do livro de Gênesis. E este capítulo inteiro ele nos mostra o quê? O que nós vemos ao ler o capítulo 25 de Gênesis? Nós vemos um pai orando pelo seu filho. Nós vemos um pai investindo no futuro do seu filho. Nós vemos um pai preocupado com o amanhã do seu filho. É isso que nos mostra. Revela um pai presente, um pai preocupado com o futuro do seu filho, porque ele tem paternidade espiritual, porque a orfandade espiritual é um dos principais motivos de bloqueio na vida de uma pessoa. Nós não podemos ser órfãos espirituais. Você tem que ter uma paternidade sarada e curada. Por quê? Porque um órfão espiritual tem dificuldade de se relacionar com Deus, e o teu milagre está no seu relacionamento com Deus. O que é um órfão espiritual? Tem gente que ama a Deus, tem gente que serve a Deus há mais de 10, 15, 20 anos, é obreiro da seara do Senhor, tem gente que crê no poder de Deus, tem gente que crê nos milagres de Deus, e ele entra no seu quarto, ele fecha sua porta, ele ora a Deus todo dia, mas sabe como que ele se comunica com Deus? Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, é o Shaddai, é o Elohim, arquiteto do universo, soberano, bendito, poderoso, Deus forte, maravilhoso, mas é incapaz de dizer: Pai, meu Pai amado, meu Pai querido. Tem gente que não consegue se relacionar com Deus na figura de pai, porque ele tem a sua paternidade, talvez tenha tido uma paternidade biológica problemática, e ele transfere essa relação para com Deus. E para você viver milagres de Deus, você tem que ter uma paternidade sarada. Por quê? Porque no dia da dor, no dia da luta, no dia da adversidade, você talvez se esqueça do seu grande Deus poderoso, que Ele é Elohim, que Ele é Shaddai, mas se você se lembrar que Ele é teu pai, você vai correr para o braço dele, vai pular no colo dele, vai falar: meu pai me ajuda, e ele vai te ajudar. Você tem que estar curado, sarado. Nós vemos aqui a figura de um pai. Tem pais aqui nesta noite? Levante a mão. Eu digo pais, é pai e mãe. Tem pais aqui nesta noite? Nós vamos ver aqui, preste atenção, este pai preocupado com o futuro do seu filho. E nós vamos aprender aqui 3 coisas que todos os pais devem fornecer e proporcionar aos seus filhos. Então você que é pai, preste muita atenção no exemplo de Abraão, o que ele deixa para o seu filho. Você precisa deixar 3 coisas para o seu filho. Você precisa deixar direção, proteção e provisão. Diga assim comigo: direção, proteção e provisão. O que ele está deixando? Seu filho está ali, ele chama o seu cérebro e diz assim: olha, você tem que se casar com a mulher certa. Ele está direcionando o seu filho. Ele está o que? Protegendo do engano, da dor no amanhã, de dar um passo errado na sua vida, de começar a vida errada. O que ele está proporcionando para o seu filho? Provisão. O que ele chama o servo e diz assim: olha, vem cá, toma aqui o dinheiro, você vai lá para fazer essa viagem, você vai achar uma mulher, meu filho, e quando você achar, depois leia o texto, diz que ele pegou para a família de Rebeca, ele deu uma grande riqueza. Abraão deu direção, deu proteção e deu provisão. Que eu e você venhamos dar provisão, proteção e direção para os nossos filhos em nome de Jesus. Mas você precisa ter uma paternidade curada. Quer ver? Eu vou pedir para colocar no telão aqui essa imagem. Esta imagem aqui, você vê uma grande multidão ao redor do Palácio de Buckingham, lá em Londres, e essa multidão tinha uma grande expectativa.
Eles estavam ali porque eles queriam ter a informação do nascimento do filho do príncipe William com a Kate. Olha só uma multidão, a expectativa destes milhares de pessoas com a chegada de um bebê. Pergunto para você, este bebê foi muito bem esperado nessa terra, sim ou não? Ou você tem alguma dúvida? Eu acho que não, né? Olha, milhares de pessoas esperando o nascimento dessa criança. Mas talvez, quando você nasceu, a expectativa não foi desse jeito. Talvez, até na sua própria casa não havia expectativa. Talvez, quando você estava para chegar, não tinha expectativa de festa na sua casa, com talvez o seu pai, com a sua mãe, os seus avós. Não tinha essa expectativa de tanta alegria. E aí, esse sentimento de orfandade nasceu no seu coração. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te trazer uma revelação para mudar o curso da sua vida. Talvez na sua casa não teve essa expectativa, mas eu quero te dizer algo. Uma multidão muito maior do que essa estava com uma grande expectativa para o dia do seu novo nascimento em Cristo Jesus. Porque a Bíblia nos revela, em Lucas capítulo 15, 3 parábolas que são as parábolas da perda. Primeira parábola. A Bíblia conta que um homem tinha 100 ovelhas, uma delas se desvia e se perde. Ele para tudo, deixa as 99, ele vai atrás dela, corre no campo, ele achando aquela ovelha, ele pega a ovelha, coloca ela no ombro, ele volta para casa e chama os seus vizinhos. Olha, cara, vai lá em casa, vai ter festa, vai ter churrasco, vai ter alegria. Por quê? Porque esta ovelha estava perdida e eu reencontrei. E a Bíblia termina dizendo assim: e haverá maior festa no céu quando um pecador se arrepender. Então, quando você aceitou Jesus, o céu fez festa, a multidão se alegrou em nome de Jesus. A parábola vai contar a segunda parábola. Uma mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas importantes. Ela perde uma delas, ela para tudo, ela acende a luz, ela limpa a casa. Quando ela encontra, ela chega assim: amiga, olha, liga para outra, passa um WhatsApp para outra, vai ter festa em casa, vai ter chá, vai ter bolo. Por quê? Porque esta dracma estava perdida e eu a encontrei. E diz assim: e haverá a maior festa no céu quando um pecador se arrepender. Então vai ter festa no céu. E aí vai contar a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo. Ele vai para o pai e diz assim: pai, dá minha parte na minha herança que me cabe. Ele pegou o dinheiro, ele foi embora, ele perdeu todo o dinheiro no mundo, chegou no fundo do poço. Aí diz assim, diz a Bíblia assim, caindo em si, e ele diz assim: vou voltar para meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, contra ti, tenha-me agora como nos teus empregados. Ele vai, e quando ele chega na porta, na porteira da fazenda do seu pai, o seu pai o avista lá de longe, o pai vai correndo, o pai o abraça, o pai o beija, e o filho fala: não, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, trata-me como dos seus empregados. Ele diz: não, você é filho amado neste lugar, você é filho amado de Deus, você é coroa da criação, você é obra-prima da criação, Jesus te ama, Jesus morreu por você, seja resolvido na sua paternidade. Você tem um pai, você tem uma família espiritual nessa terra que te ama em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você tem a sua paternidade espiritual curada, você é um imparável. Diga assim comigo: imparável. A Bíblia conta a história de Elias, profeta Elias, um dos maiores profetas que já caminhou nesta terra, um dos homens que mais operou milagres nessa terra. Ele tinha um pastor auxiliar que se chamava Eliseu. Quando Elias estava sendo arrebatado ao céu, por carros e cavaleiros de fogo, diz que Eliseu olha ele sendo ao céu, e Eliseu vai olhar e vai dizer assim: meu pai, carros e cavaleiros de Israel. Ele não diz: meu profeta, ele não diz: meu Senhor, não diz: homem de Deus, ele diz o quê? Meu pai. Ele não era pai biológico, mas era um pai espiritual, e por ter uma paternidade curada, diz a Bíblia que ele operou o dobro de milagres de Elias, porque ele era curado na sua paternidade. E que você seja curado na sua paternidade, porque Jesus te ama.
Diga, eu recebo a paternidade de Deus, amém? Segundo lugar, para você ter uma vida imparável, você precisa discernir a voz de Deus diante das circunstâncias. Gênesis 26, versos 3 e 6 diz assim: permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Assim Isaque ficou em Gerar. Diga assim comigo, assim Isaque ficou em Gerar. Isaque estava lá na sua terra, em Canaã, houve fome, ele foi para sentido do Egito, e agora quando ele para em Gerar, Deus diz assim para ele, fique em Gerar. O que te faz ter êxito nessa vida é ouvir a voz de Deus. O que te faz perseverar em dias de dificuldade, em dias de crise, em dias de oposições, não é o teu dinheiro, não é o teu sobrenome que te sustenta, porque quem era Abraão? Quem era Isaque, aliás? Era filho de Abraão. A crise veio, ele podia ter falado assim para todo mundo, você sabe quem eu sou? Sou filho de Abraão, sou filho do pai da fé. E aí, resolveu o problema dele? Não. Olha, eu sou filho de Abraão, sou riquíssimo, o dinheiro dele resolveu o problema dele? Não. Agora, o que resolveu o problema dele? Ouvir a voz de Deus. Ele estava indo para o Egito, Deus falou assim, não, Isaque, fica no Egito, fica em Gerar. E diz que ali ele ficou, e diz que ele plantava uma semente e colhia 100 por um. Por quê? Porque quando estamos debaixo da direção de Deus, nós sempre iremos prosperar em nome de Jesus. Terceiro lugar, você precisa desapegar-se e ser flexível com mudanças. Você pode preencher o seu esboço, mudanças. Olha o que diz verso de número 17. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Diga assim comigo, por isso Isaque mudou-se. Para conquistar você precisa ser adaptável em meio aos processos de mudança. Porque tem gente que é tão apegado a algo que quando vem o novo ele foge. Por quê? Porque mudança mexe com a gente. Mudanças geram desconfortos. Mudanças geram instabilidades em nós. Todos nós queremos ficar no conforto, não é isso? Todo mundo quer ficar estável. Mudanças, elas geram desconfortos, porém mudanças são necessárias. Tem gente que ele é apegado e não muda, e não avança na vida porque ele não muda. Tem gente que está naquela casa, fala, vamos para outro canto, não dá, minha avó morreu, minha bisavó morou aqui, minha avó viveu aqui, meu pai viveu aqui, eu quero viver aqui. Aí você não vai para o novo, Deus tem um novo. Os bairros mudaram em Mogi, os bairros cresceram em Mogi, mas tem gente que é apegado ao carro, é apegado no trabalho, está lá no setor da empresa, olha, vai haver a vaga. Não, para mim, eu comecei aqui, eu vou ficar aqui. E não sai do lugar. Meu irmão, todas as vezes que Deus vai operar algo em nossas vidas, Ele vai promover um processo de mudança. Que você esteja aberto para mudanças de hábitos, mudanças geográficas, mudança de relacionamentos, mudanças de atitudes. A igreja de Cristo, ela tem que estar flexível a mudanças. É o que nós vemos na história. Tem igrejas hoje que se o século XX voltar, ela está prontinha, ela não mudou. Igrejas precisam mudar, nós estamos em constante movimento. Abra e leia Atos dos Apóstolos, que fala sobre a igreja. Você vai ler um capítulo, a igreja estava numa casa, você lê outro capítulo, ela está numa cidade, você lê outro capítulo, ela está num povoado, você lê outro capítulo, ela já está em outro estado, você lê outro capítulo, ela já está na Ásia, está na Europa, está na Turquia, está invadindo o mundo, porque a igreja estava em verdadeiro movimento. Sabe por quê? Pega essa frase para você, Deus não está comprometido com o seu conforto, Deus está comprometido com o seu crescimento. Diga amém. Repita comigo assim, Deus não está comprometido com o meu conforto. Diga assim, Deus está comprometido com o meu crescimento. Se você está em algum lugar e você não está crescendo, Deus vai movimentar e vai te tirar para que você volte a crescer de novo. Meu irmão, Deus não está preocupado com o nosso conforto. Quem está aí confortável nessa noite? Está bem aí, está bom? A poltrona está legal, o ar-condicionado está bom, a iluminação está boa, o áudio está bom, está tudo bom? Está confortável aí no seu lugar? Mas sabe de algo, Deus não está preocupado com isso. Ele não tem compromisso com esse nosso conforto, Ele tem compromisso com o nosso crescimento. E se nós tivermos que crescer e ir embora, nós vamos embora, porque Deus está preocupado com o nosso crescimento, amém? Então nós não nos apegamos a conforto, nunca se apega a conforto na sua vida, amém? O que Deus estava fazendo com Isaque? Isaque, pega a tua tenda, fecha a tenda e vai para outro lugar. Mas Deus, aqui é a casa de papai, é a fazenda de papai, eu estou aqui...
cara, vou fazer algo novo na vida de você, você tem que ter nova experiência. Ele pega, junta a tenda e vai embora. O que Deus fez com Moisés? Deus fez exatamente isso. Moisés no deserto, Moisés, arruma a tenda, fecha a tenda, arruma a barraca e vamos caminhar. Aí tá bom, para aí, ficava ali. Agora vamos continuar. Meu irmão, esteja aberto para mudanças, em nome de Jesus, amém? Em quarto lugar, você precisa lutar pelas oportunidades dadas por Deus. Gênesis 26, 18 diz assim: Isaac reabriu, diga assim, reabriu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes havia dado. A Bíblia está dizendo que Abraão cavou, abriu poços, e depois de muitos anos, décadas depois, Isaac está ali, Isaac vai reabrir. O que ele está fazendo? Aqueles poços eram herança de Isaac, ele era herdeiro daqueles poços. O que ele estava fazendo? Ele luta por aqueles poços, ele toma posse da sua bênção. Meu irmão, tem bênção que se você não lutar, outro pega no seu lugar. Ah, mas eu estou esperando em Deus. Espere agindo. Você está pedindo para Deus mexer lá no seu trabalho, de repente abre uma promoção, você bobeia, outro vai lá e pegou o seu lugar. Meu irmão, você tem que lutar pelo que é seu, você tem que batalhar pelo que é seu. Por isso que Neemias vai dizer, Neemias 4, e pelejai pelas vossas casas, pelas vossas famílias, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas. Deus te deu um casamento, lute por ele. Deus te deu filhos, lute por ele. Deus te deu casa, lute por essa casa. Deus te deu esse emprego, lute por... Ah, não, o chefe lá está perseguindo, ele que vai embora. Você que ora para esse endemoniado ou se converter ou sair, mas lute pelo que é teu em nome de Jesus. Ah, pastor, eu estou pensando em sair de casa, que sai o dia, mas você não sai, porque a casa é sua e Deus te deu esse casamento em nome de Jesus. Mas luta pelo que é seu, amém? Diga assim, eu vou lutar pelo que é meu. Será? Com esse desânimo aí, hein? Amarrado. Vamos lá, em quinto lugar, você precisa buscar sua maior força em seu relacionamento com Deus. A sua maior força, preste atenção no que eu vou dizer, está no seu relacionamento com Deus. Olha aqui texto, Gênesis 26, versos 23 e 24. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. A maior força de Abraão não vinha do seu sobrenome, ele era filho de Abraão, ele era filho de um homem rico, ele era filho de um homem poderoso, ele era filho do pai da fé. A sua força não estava nisso, a força dele estava no seu relacionamento com Deus. Construa relacionamentos com Deus, e relacionamentos são feitos através de encontros, de tempo de disponibilidade. Toda vez que você vier a este culto, venha disposto a ter um relacionamento com Deus, venha de coração aberto, para de ser preconceituoso, para de vir armado, venha assim, Deus fala comigo, venha, estou disposto a ter relacionamento, ouvir a tua voz, ter uma direção para a minha vida. Cada vez que você for ler a Bíblia, faça desse jeito. Cada vez que você for orar no seu quarto, vá com a certeza de que Deus vai falar com você. Eu sei que você vai ter muitos encontros nesse ano de 2019 ainda, muitos encontros com familiares, muitos encontros com amigos, muitos encontros com pessoas do seu trabalho, mas que os seus maiores encontros nesse ano de 2019 ainda sejam com Deus em nome de Jesus, porque a sua força não está no seu diploma, não está na sua conta bancária, está no seu relacionamento com Deus. Se o seu relacionamento com Deus for forte, sua vida é forte. Se o relacionamento com Deus for fraco, sua vida será fraca, amém? Penúltimo lugar, você precisa empenhar-se pela paz. Diga assim comigo, paz. Olha o que diz o texto, Gênesis 26, versos 28, 30 e 31. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, eles comeram e beberam. Na manhã seguinte os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Diga assim, partiram em paz. Preste atenção. Isaac reabre um poço, o filisteu vem e tapa aquele poço. Isaac reabre esse poço, dá glória a Deus e chama o povo. Olha, chamamos água no deserto vale ouro, e o povo vem e vai tapar o poço. De repente ele vai e abre, e meu irmão, ele não para. Eles abriam um, tapavam, ele ia para outro, tapava, ele ia para outro, tapava e ia para outro, porque ele era um imparável. Diga assim comigo, imparável.
Eu não sei porque taparam sua vida, já está querendo parar. Isaac era imparável. E sabe o que acontece aqui no momento, você leu esse texto? Ele abria um, tapava, ele abria outro, tapava, abria outro, tapava. Chega uma hora que os caras falam assim, chega! Não dá mais, a gente tapa, você reabre, a gente tapa, você reabre, a gente tapa, você reabre. Nós estamos vendo, a gente tapa, Deus abençoa, a gente tapa, Deus te abençoa, a gente tapa, Deus te abençoa. A gente quer te puxar para trás, Deus te leva para frente, a gente quer te parar, Deus te faz voar. Chega! Faz o seguinte, vamos fazer uma aliança. Aqui foi o texto. Sabe o que Isaac podia falar para o cara? Agora não quero, agora eu vou à forra. Vocês me trouxeram dor, vocês me fizeram chorar, vocês me fizeram perder tempo, eu abri um poço se vocês fecharam, você acha que agora vai ficar desse jeito? De boa? Sabe o que ele faz? Os caras devem assim, não tem jeito, Deus está te abençoando, a gente faz, Deus te abençoa, a gente faz, Deus te abençoa. Aí sabe o que Isaac fala? Isaac fala o seguinte, beleza, vamos lá em casa, vamos jantar todo mundo lá em casa, que hoje é por minha conta. É isso que ele faz. Ele promove um jantar de paz. E eu quero dizer que tem casais aqui nesta noite, infelizmente, que já está na hora, aliás, de promoverem um jantar de paz. Talvez você aqui hoje precise promover um almoço de paz com um irmão seu. Talvez seja a hora de você promover um café de paz para alguém lá do seu trabalho. Você acha que ele estava certo em fazer esse jantar ou não? Nós podemos dizer não, porque eles estavam, tudo que ele conquistava roubavam dele. Sabe o que ele faz para eles? Cara, vem cá, eu vou pagar um jantar para você, vai lá na minha casa, janta comigo, vamos parar com esse negócio. Talvez seja a hora de você pegar e tirar o dinheiro da sua carteira e pagar um jantar para alguém que te prejudicou. Tirar o dinheiro da sua carteira e falar, cara, vamos tomar um café? Vamos parar com esse negócio? É o que ele fez. Por isso que ele foi um homem próspero, por isso que ele foi um homem abençoado. Que a paz de Deus esteja na sua casa, que a paz de Deus esteja no seu casamento, que a paz de Deus esteja na sua família, que a paz de Deus esteja no seu trabalho, que a paz de Deus esteja nos seus grupos de WhatsApp. Falei semana passada com um rapaz, e conversando ele disse assim, falando sobre um pouco de política lá no trabalho, e ele disse assim, o meu irmão, nós estávamos num grupo da família de WhatsApp, meu irmão, ele é um fanático por um partido, e eu postei algo do outro partido, do outro candidato a presidente, ele falou assim, cara, ele nunca mais falou comigo, eu liguei, ele não me atendeu, ele saiu do grupo, ele parou de falar comigo, vai fazer já um ano, por causa de política. E eu falei para ele, cara, vai lá e promove um jantar da paz. Mas ele é errado, mas promove. Porque a Bíblia diz nas bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão o reino de Deus. Talvez esteja faltando você dar um passo em busca da paz. Talvez essa pessoa esteja lá, mas tão orgulhosa, e Deus nos chamou para não sermos orgulhosos, mas para sermos promotores da paz em nome de Jesus. E é isso que eu e você temos que fazer, amém? E em último lugar, você precisa construir um futuro de prosperidade e legado de fé. Diga assim, um futuro de prosperidade e legado de fé. Tem paz aqui nessa noite? Levante a mão novamente. Receba isso daqui. Que sua vida, sua atitude na sua casa mude a partir de hoje. Olha o que diz Hebreus 11:20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Vamos ler juntos? Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Seja um construtor de destino, seja um transferidor de fé, seja um abençoador, porque os seus filhos irão carregar aquilo que você está transferindo. Meu irmão, olha que cena linda, Isaac velho, Isaac chama Jacó e Esaú e vai abençoar os dois, vai liberar uma bênção pela fé, em relação ao futuro deles. Você sabe o que é a história de Jacó e Esaú? Vocês se lembram que eu falei há pouco, que a história na casa de Isaac era uma casa dividida,
porque um pai preferia um filho, a mãe preferia o outro, e o que acontece? A Bíblia diz que então Jacó rouba a primogenitura de Esaú. Esaú fica furioso, Esaú quer matá-lo, Esaú promete matar Jacó. O que Jacó faz? Jacó foge para a terra de Padã Arã. Ele fica 20 anos, diga assim comigo, 20 anos. 20 anos longe do seu irmão, 20 anos sem se falar com seu irmão, 20 anos sem se relacionar com seu irmão. Depois de 20 anos, Deus diz assim para Jacó: Jacó, saia de Padã Arã e volta lá para a tua terra. Agora Jacó, mais velho, um homem riquíssimo, um homem próspero com os seus bens, ele começa a ir em direção para voltar para sua casa, mas ele tinha um medo no coração. E o meu irmão? Como é que esses 20 anos foram no coração do meu irmão? Será que esses 20 anos foram 20 anos de ódio, 20 anos de mágoa, 20 anos de amargura, 20 anos tramando uma vingança, e agora eu vou chegar lá e ele vai acabar comigo? Então Jacó faz um plano, ele diz assim: olha, vamos separar os bens. Ele começa a mandar, ele manda um rebanho para frente de cabras, daqui a pouco de boi, vai mandando de presente para o meu irmão, vai mandando de presente para o meu irmão, para acalmar o coração dele. Mas o que acontece? No meio do caminho, lá no vale de Jaboque, ele se encontra com o irmão, e ele todo morrendo de medo. O irmão diz assim para ele: Jacó, por que foram tantos esses presentes, rapaz? É porque eu tinha medo de você. Não preciso desses presentes, eu estou muito rico, mas eu tinha medo de você. Para com isso, meu irmão. Ele abraçou, deu um beijo, e ele falou: eu sou abençoado e estou feliz em te ver. Sabe por quê? Porque um pai lá atrás liberou uma bênção. Vocês serão abençoados. O legado de vocês não termina na divisão, a família de vocês não acaba na ruína. Vai ter bênção sobre a tua vida, porque um pai decidiu mudar o legado dos seus filhos. Uma oração mudou a história. Eles viveram divididos por 20 anos, mas não acabaram divididos, porque pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca do futuro deles, e o futuro deles foi abençoado. É o que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Que você seja um abençoador, que você abençoe seus filhos, que você abençoe seu legado, que você abençoe suas próximas gerações, e que se havia algum filho afastado dos caminhos do Senhor, eles vão voltar em nome de Jesus. Eu termino e concluo a nossa mensagem com o verso 2 Samuel 22, 33, que diz assim: é Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Vamos ver juntos? É Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Você crê nisso? Então se coloque de pé, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus.